Olá a todos e a todas, bem-vindos à palestra e ao lançamento do e-book da exposição Manifestação contra a Viagem do Tempo, do Gustavo Esperidião, com curadoria do Evandro Salles. Nós vamos ter aqui agora uma apresentação da diretora cultural, aqui do Centro Cultural, né, da Justiça Federal. Teremos também um vídeo, uma fala do Guilherme Bueno, e logo depois, seguido, da fala do Gustavo Esperidião. E mais tarde nós abriremos para perguntas do público, tudo bem? Então, obrigado e boa palestra para vocês. Alô? Olá, boa noite. Meu nome é Elaine Povoli, eu sou a atual diretora cultural do Centro Cultural Justiça Federal. Gostaria de dizer que a gente está muito feliz com a presença de vocês, dizer que são todos muito bem-vindos e bem-vindas. E eu vou só dar uma pequena apresentação do Gustavo, né, e do trabalho que ele está expondo aqui. A gente teve antes a exibição do filme, né, Estudos Superficiais, e ele está com o QR Code para ser acessado lá fora. O e-book também é acessível pelo QR Code, gratuitamente, e está sendo lançado hoje, né? Então, a exposição está aqui até dia 12 de fevereiro, né? E a gente são uma grande exposição, né? Praticamente tomou todas as galerias do Centro Cultural e algumas áreas também fora a galeria. E ela apresenta um panorama da obra recente do artista, com cerca de 150 obras, entre pinturas, desenhos, colagens, fotografias, filmes, objetos e faixa-poema, produzidos entre 2006 e 2022 no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Paris. A mostra tem patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Retomada Cultural do Rio de Janeiro. E o Gustavo Esperidião trabalha em uma grande variedade de mídias, incluindo fotografia, filmes, colagens e desenhos, de simples piadas visuais a esboços que convidam a interpretações complexas. Em sua obra, Gustavo Esperidião não tem medo de parafrasear e citar as coisas que o cercam, desde os discursos dos trabalhadores até assuntos políticos globais ou filmes de vanguarda modernistas à história de arte. Há uma espécie de energia crítica que consegue mostrar uma atitude em relação ao que ele considera que deve ser discutido, revelado e recriado. Muito bom. Tudo isso vocês podem ver na exposição, né? E vai ter agora um filme, um pequeno vídeo do Guilherme Bueno falando do trabalho do Gustavo. Tá? É um trabalho que muitos daqui já conhecem, né? É um trabalho que questiona a linguagem da pintura, né? Questiona a própria arte e fala da necessidade da expressão, da rebelião, da revolta, e em busca da vida, né? Em busca da liberdade. Então, é isso, gente. Muito obrigada e curtam. Rua dentro, prédio afora. A decisão de Gustavo Esperidião de apresentar um conjunto de seus trabalhos no Centro Cultural da Justiça Federal precisa ser percebida sob uma ótica que não é de integrar-se a um circuito. Ela nos lembra de fricções que, quando não se tenta mantê-las adormecidas, investem no recalque como manobra de adquirir uma boa reputação. O palacete eclético que abriga a instituição, erguido na Belle Époque para ser a sede do Supremo Tribunal Federal, é um remanescente de uma cidade rapidamente substituída por outra, tal como preconiza a especulação imobiliária, e, ao mesmo tempo,
a memória de um projeto de poder que imprimira sua máscara civilizatória recorrendo à égide da violência, cicatriz de nascença da Avenida Rio Branco. Às suas costas ficava o Morro do Castelo, cujo desmonte ainda hoje, mesmo com toda a área reconstruída, paira sobre a cidade como fantasma vitimado pela mão sombria do Estado oligárquico, ainda muito vivo entre nós. À sua frente, a Praça Floriano. Esta, que coroava o simbolismo no qual desaguava a apoteótica avenida, na sucessão de edifícios que em seu percurso celebravam a separação inalienável entre classes. Saindo do porto, tínhamos as sedes da grande imprensa, as grandes casas comerciais, os bancos, até chegarmos na outra ponta, na sua fixação governamental, os templos da cultura, a Câmara e o Senado, o Tribunal, foi infiltrada por uma reversão. Tornou-se o ponto de concentração das lutas pela redemocratização, o palco de comícios durante as primeiras eleições presidenciais após o golpe, a escadaria onde clamou-se justiça para Edson Luiz e Marielle Franco. Gustavo escolhe mostrar suas obras nesse perímetro porque elas pertencem a esse ponto de conflito e lutas sociais. Suas pinturas trazem para dentro de lá do palacete um mundo logo ali, do lado de fora. Mais do que realistas, elas instauram o real, ao contrastarem contra as belas decorações a vida bruta que corre à frente. Nesse sentido, o deslocamento das telas em relação às paredes dá um primeiro sinal. Desvinculando-se do convencional paralelismo junto à parede, herança do friso da virtualidade do espaço ilusionista, ao saltarem para a sala, interferirem no percurso do visitante, elas ocupam o lugar deste último, precisam ser contornadas. Acrescente-se um outro aspecto no qual a arte eviscera seu ponto crítico na atualidade. A revolução não é uma metáfora, diz certeiramente uma de suas pinturas. No entanto, metáforas podem ter o poder revolucionário ao resgatarem a forma dos simbolismos decaídos que a imobilizam. Permito-me aqui retomar duas passagens exaustivamente repetidas de Marx, que não obstante preservam sua força. O autor elaborou duas metáforas cristalinas quando indagava-nos, por exemplo, sobre a riqueza de Mercúrio comparada ao Crédit Immobilier, e na mais célebre, da repetição da história como farsa, em alusão às reencenações desusadas da Revolução Francesa que rondaram e tentaram se sobrepor à realidade dos fatos à sombra do segundo 18 Brumário. O poema Bomba, de Mallarmé a Augusto de Campos, não deixava dúvida de que o novo só pode ser dito de maneira nova, e, para tanto, cabe ao artista cunhar as metáforas que universalizem. Aqui a noção de símbolo perfaz sua tarefa, ao dar consistência comum, unificada ao que seriam fatos isolados, tais anseios. Por isso a arte, talvez para nossa surpresa, em meio ao oceano do espetáculo, ainda desestabilize. Ao inflamar a língua e as imagens contra a inércia e o comodismo, causam desconforto à ordem das coisas do mundo das pessoas de bem, deixando clara a artificialidade que normatiza a desigualdade. Daí o tamanho escândalo com que o status quo mediano responde às novas narrativas e lutas por outros protagonismos. Daí sua pulsão para destruir, um estranho destruir, se não menos, como registraram os golpismos recentes. Daí essa pulsão sorrateiramente tornar-se apta em ações aparentemente pequenas, como a sequência de vandalismos cometidos contra os trabalhos de Esperidião na mostra do Centro Cultural da Justiça Federal. Tais ataques, a escala individual varia, mas a escala macro é uma só. Escancaram a cultura como um campo de conflito aberto e permanente. A tentativa de destruição das novas metáforas não é outra coisa senão a repetida empreitada enraizada de destruição do outro em prol da manutenção do mesmo, do que sempre deve ser. Para intensificar o estado de coisas, no caso de Gustavo, as metáforas são particularmente complexas, porque são simples e diretas, despem-se da superficial profundidade edificante, a ponto de precisarmos mesmo nos debruçar para discutir qual o limite, porventura havendo, entre o que seus quadros dizem e o que as ruas dizem, se há diferença entre ambas que não é esclarecida pela arte. A impressão, ou talvez fatualidade da transparência,
Quando é slogan, quando é poesia, antinomia desmontada desde Mayakovsky, Brecht e ironia notável também pela pop, é presumivelmente um dos aspectos mais desafiadores do trabalho do artista, pois, para alguns, ele deve soar óbvio e panfletário, para outros, ofensivo. Nem as camadas de pintura conseguem bloquear o mal-estar, no sentido freudiano, do espectador de bem. O fato é que o curto-circuito de seus textos e pinturas, outra coisa, senão também levam à objetualidade das faixas de protesto para o interior da galeria, e desvaloriza como quem aponta a obsolescência e exaustão as estratégias de mediação interpretativas dominadas por uma classe e seus acólitos. Esses últimos não necessariamente dominam os códigos, mas sustentam, que asseguram sua dignidade, autocontemplação e atavismo, que buscam acomodar a arte no território da insignificância e do esoterismo secular do bem-estar. Impressiona a posição assumida pelo artista em demonstrar uma carga de dissonância 170 anos depois de outro Gustave Courbet, transtornar o campo da pintura, conspurcando com tipos comuns, a frustrarem o prazer convencionado da boa lição. E agora, com Gustavo Esperidião, com frases comuns a reivindicar um mundo que não se conforma em permanecer vilipendiado pela alienação do costumeiro. A pichação sofrida por uma de suas telas é um paradoxo significativo. O vandalismo da boa intenção traz seu temor diante do outro, diante do novo, e vê-se compelido a querer anulá-lo. Paradoxo dentro do paradoxo, ela produz a marca da ferida para que ela suscite o apagamento. Dentro dessa lógica, a indiferença não basta para o desaparecimento. Ele precisa ser ungido pela eloquência do ódio, um cacetete disfarçado de caneta, como, aliás, também foi uma das alegorias da versão mais recente do fascismo tupiniquim. Mensagem lida, verdade dita. A catarse postiça do vandalismo comezinho dos bons modos apenas tenta extirpar de si mesma a constrangida constatação de sua cumplicidade com a barbárie, o sabido tentar esquecer e passar pano, mediante o qual o opressor quer recuperar a perdida inocência cosmética do bom mocismo. Quando a tela é agredida, o subconsciente queria agredir as ruas, porque a verdade corre nelas descontroladamente. As pinturas de Gustavo Esperidião só precisam usar as palavras, pois as imagens já estão em toda parte, ao nosso redor. Elas são nós mesmos. Obrigado. Oi. Boa noite para todo mundo. Agradeço a presença de todo mundo. Bom, escrevi umas palavras para falar agora, depois disso. Então, vamos lá, né? Estou apresentando na exposição Manifestação contra a Viagem no Tempo, no Centro Cultural da Justiça Federal, pinturas de diversas dimensões, desenhos, cubos de gesso, blocos de concreto, faixas, filmes, fotografias, poesias, palavras de ordem, lista de tarefas, estudos e verdades. Esses trabalhos foram produzidos de 2002 a 2022. O que está aqui em exibição abrange períodos e espaços de trabalho muito diferentes. Acho muito interessante ver reunido assim uma produção tão intensa, em momentos tão diferentes. Interessante para constatar como se vive imerso em uma forma e temática obsessiva, sem se dar conta. Meu trabalho transita por diversas linguagens, e isso é comum hoje em dia. Meu trabalho transita por diversas linguagens. É comum hoje esse tipo de produção. As artes audiovisuais enxergam as mídias e os suportes, analógicos e digitais, como um amplo campo de experimentação, buscando seus limites permanentemente. Essa exposição ocorre em um momento grave da luta de classes brasileira. Mais uma vez, dessa vez sem sucesso, por enquanto, o exército brasileiro, com sua massa de lumpens, tentou tomar o poder e instaurar uma ditadura. Vivemos hoje o ascenso da extrema-direita no mundo.
Extrema-direita só se vence nas ruas com autodefesa e mobilização. Parte deste ascenso fascista se apoia no abandono das bandeiras revolucionárias por parte de um amplo setor da esquerda mundial, que hoje administra o capital. Meu trabalho debate esse momento, essa fratura, essa ruptura entre reformas e revolução. Essas angústias, essas necessidades poéticas e objetivas que o turbilhão dos acontecimentos arremessa no mundo. É o que busca em planos pictóricos e cinematográficos, concretos e intangíveis. Muitos elementos das ruas fazem parte do meu trabalho. Obras que estiveram no ambiente externo agora estão em exibição nessa exposição. Como disse muito bem o curador Guilherme Bueno, suas pinturas trazem para dentro de lá do palacete o mundo ali, do lado de fora. Esse mundo do lado de fora é o mundo das manifestações, revoltas, greves, resistências, indignação e luta. É o mundo que a pintura não é pintura, é uma palavra de ordem pintada, é um grito. A arte em sua busca por ser também uma poética luta para encantar os corações. Pinturas carregadas por militantes, madeira, tinta e pano, mãos suadas, pés cansados, salários baixos, bombas, repressão, balas de borracha e cavalos. É desse mundo que muita coisa que está exposta aqui veio. Bom, e agora a gente vai abrir para perguntas. Se alguém tiver, é só levantar a mão que eu vou até vocês. Aqui é 1 minuto. Eu queria saber, eu não sei se eu perdi em algum momento, mas eu queria saber de onde vem o título, Contra a Viagem no Tempo. Eu queria a sua versão sobre essa... Na verdade, uma das teorias que mais me interessa no marxismo se chama Lei do Desenvolvimento Desigual e Combinado. Essa teoria e esse debate que se aplica na realidade, ele discute resumidamente, de uma maneira muito grosseira, o fato de que a humanidade, com todo o seu esforço, seu trabalho desenvolvido para superar as forças da natureza e ampliar o bem-estar da existência, ela se depara com muitos problemas. Então, não necessariamente a humanidade caminha, como via o positivismo, sempre conquistando e melhorando a vida num sentido linear para frente. A gente pode ter, que é a minha visão hoje, saltos gigantescos de tecnologia, de desenvolvimento de maquinário, ao mesmo tempo que as relações humanas e as formas de trabalho retrocedem como nunca foi visto antes. Provavelmente o capitalismo caminha para a escravidão, da mesma maneira que a própria escravidão, a escravização dos seres humanos fez surgir esse sistema econômico, social. Então, quando me deparei com essa foto que apareceu no final do vídeo, que é um monte de gente num protesto contra o encontro do G8 em Seattle, essa imagem de 2009, ela está todo mundo de preto, mas em posições parecidas, e está todo mundo com a mesma escala, enfim. A leitura rápida da imagem me dava a impressão que podia ser a mesma pessoa que estava aparecendo de várias maneiras ali na mesma passeata, e cheguei a pensar que podia ser uma passeata de uma pessoa de todas as eras diferentes, participando de fazendo enfim, uma grande visão poética do que seriam as relações temporais e espaciais. E aí escrevi sobre essa matéria, que era uma foto da Folha de São Paulo, e, enfim, o curador achou interessante. E a gente, inclusive, até debateu, porque ele acha uma visão poética sobre a realidade, o tempo. Eu acho uma visão dialética, mostrando exatamente isso, que o tempo não é linear, não é uma visão de que vamos sempre melhorar, independente do que está acontecendo. Podemos avançar muito de um lado, retroceder muito do outro. Isso é um debate muito interessante, porque mostra
muitas vezes, quando a gente debate se o capitalismo ainda é um sistema que vai fazer a humanidade sobreviver e avançar, muitas vezes a gente depara com o embate sobre a relação com a tecnologia. E a gente se depara com argumentos que, não, com certeza sim, porque a tecnologia sempre traz melhorias e, bom, não precisa ir muito além, a gente está vendo mísseis hipersônicos, ameaças nucleares novamente, fora o holocausto ecológico. Então, é isso o debate que acho que essa frase, manifestação contra a viagem no tempo, traz. Espero ter esclarecido. Valeu. Oi, Gustavo. Como que você vê hoje a relação da poesia e da política? Você ainda acredita que é possível se fazer uma revolução hoje, nos tempos atuais? Ou isso já é uma coisa que ficou na história? Como que você vê isso? Na sua obra também e na sua visão de mundo? Pô, valeu, Alex. É uma pergunta muito boa. Sou seu fã. E queria dizer que é uma pergunta impossível de responder, no sentido de profetizar, mas baseado nos elementos da realidade, a minha visão é que todos os povos do mundo estão se deparando com uma máquina de destruição da existência, não só a existência humana, de todas as formas de vida, constantemente apontada para a cabeça. Então, eu acho que assim, a humanidade já se deparou com grandes problemas antes, já viveu vários sistemas. Muitas vezes, um sistema parecia impossível de ser implementado. Agora, o fato é, quase todas as nações, assim, se pegar dos anos 2000 para cá, quase todos os lugares passaram por grandes ascensos populares, grandes revoltas que desestabilizaram governos inteiros locais. O que falta mesmo são direções políticas consequentes. Direções que os trabalhadores levam anos e anos da vida para formar, como, por exemplo, pegar aqui a formação do PT. Não é uma coisa que se forma da noite para o dia, uma das maiores organizações operárias da Terra. E essas organizações, infelizmente, muitas vezes elas se deparam justamente com essa questão. Não acho que muitos militantes e dirigentes dessas organizações agem de má fé ou simplesmente não querem a revolução. Quando você inicia um processo revolucionário, começa a assistir o aparato repressor, te buscar em casa, espancar a tua família, executar milhões de ativistas, você repensa se você quer realmente um enfrentamento nesse nível. E quando você não vê respaldo em esfera nenhuma, é normal que as pessoas retrocedam em ascensos gigantescos, como o caso da Primavera Árabe, né, que a gente viu tentativas de derrubar de governos ditatoriais no Egito, na Tunísia, inclusive na Argélia, enfim, que tem um aparato ditatorial bem forte. Então, saídas a humanidade busca o tempo todo. Se as ferramentas que ela desenvolveu fracassam ou traem, isso é um outro debate. Agora, o fato é, busca por saídas, elas são tentadas constantemente. Tem uma frase que o Trotsky falou quando foi convidado a fazer uma palestra em Copenhague sobre a Revolução Russa, que é muito, muito importante, principalmente se a gente pensar no caso brasileiro, o genocídio de indígenas, o genocídio do povo negro, o extermínio das mulheres. Ele fala assim, nunca na história da humanidade os povos se suicidaram, eles buscam saída, eles buscam alternativa. E acho que, assim, independente de ter fracassado, socialismo, todos os levantes que a gente assistiu no século XX, a gente não pode desistir. Porque, assim, a morte, o cemitério está logo ali, sacou? Os vilões estão só esperando escravizar a humanidade, aumentar o lucro deles e, pô, se der mole, viver em estação espacial. Mas a gente tem que lutar, sacou? É isso aí. Boa tarde, eu acho que já é boa noite, Gustavo. Boa noite. Então, eu fiquei bem impressionado com uma obra específica, eu cheguei até a comentar contigo, que é aquela da faixa da manifestação que você colocou, o pessoal projetando
né, de trás para frente. Eu queria saber como é que surgiu a ideia lá no início, né, que isso foi bem antes da exposição, enfim, no início da obra, né, eu ainda estava no campo das ideias. Como é que surgiu essa ideia de você colocar a faixa lá e gravar, já pensando em projetar aqui? Então, como que surgiu como que foi essa inspiração, essa ideia, e que você explicasse, eu tive a minha leitura, mas que você explicasse como autor qual a tua leitura ali específica daquela obra. Bom, valeu pela pergunta, muito boa. Bom, queria apresentar o Leandro Barbosa, que está sentado ali, faz parte do nosso projeto Faixa Protesta, que é isso, né, de colocar faixas na rua. Se tu quiser falar aí, Leandro, fica à vontade também desse processo. Quer? Valeu. Bom, então, a gente estava pensando essa faixa especificamente, e a ideia do vídeo, ao contrário, foi por conta dos 500 mil mortos na pandemia aqui no Brasil. Então, quando teve a manifestação, que inclusive foi uma polêmica, se era para ter ou não, por conta da pandemia ainda ocorrendo, aí a gente pensou muito nisso, eu e o Leandro, que, enfim, tendo vacina, né, poucos países, mesmo com governos de extrema-direita, se depararam com um governo que queria realmente matar a sua população, que é o caso nosso aqui do Brasil. Então, a gente pensou na revolta da vacina, onde a gente tem ateliê, inclusive, ali na Gamboa, é um dos locais que mais teve enfrentamento da revolta da vacina, é uma coisa que a gente debate muito lá, então ficou essa coisa de como retroceder, isso tudo que eu estava falando, do desenvolvimento desigual e combinado, da existência da humanidade, então como as coisas podem retroceder muito rápido, simplesmente com um governo federal dizendo para ninguém se vacinar, apesar dele ter se vacinado, e realmente jogar as pessoas no matadouro com um projeto genocida consciente que foi implementado. Acho que não tem muito o que falar, não, mas é importante a gente Conta aí dizer da um formação pouco... do Faixa Protesta, que foi tu mesmo. A gente começou com Faixa Protesta um pouco antes da pandemia, né? Uma proposta do Gustavo fazer uma oficina no ateliê, mas aí, com a pandemia, a gente teve uma reformulação, o projeto deu uma depurada, até por conta da gente querer ter um pouco mais de controle da poesia, né? Tentar fazer uma coerência assim, com o trabalho. E a gente tem muita afinidade política e poética, então a gente se encontra praticamente todos os dias, e a gente é vizinho no Morro da Conceição há uns 12 anos, pelo menos, e perdemos muita frase, que a coisa ficou na oralidade, assim, a gente não anotou, né? Mas acho que em 2018 a gente pensou que acho que a gente consegue pensar algumas coisas assim. E é importante lembrar também que a gente teve uma faixa vandalizada na Praça da Harmonia, na Gamboa, perto dos nossos ateliês, uma frase que é do Carlos Ilho, que é Marighella, Marielle quanto mar. E essa faixa foi vandalizada em frente à Praça da Harmonia, do lado do batalhão da PM, e deixaram uma cartinha no Centro Cultural ameaçando a gente. Isso não foi divulgado pelo Centro Cultural onde a faixa estava sendo exposta, mas é bom salientar que não é a primeira vez que os trabalhos estão sendo vandalizados. E as instituições têm que se manifestar, é importante. A gente não pode deixar as coisas acontecerem assim, não. E a gente vai continuar fazendo. Acho que é isso. Oi, tudo bem? Então, eu queria saber como é que é para você, né, que, na verdade, esses trabalhos, eles têm um embate na rua, né, direto, né? E quando você traz eles para dentro do espaço expositivo, né, de exposição, uma galeria, né, claro que o Guilherme até falou, né, toda a simbologia disso está aqui dentro, em função da história, do lugar, tudo isso, mas, de certa forma, você domestica isso, né? Porque você é um espaço que não é o espaço do embate, né? Ali você está numa outra relação, né? Uma relação de mostrar e querer explicar alguma coisa, né? Ou, enfim. E essas questões mesmo do mundo da arte, né? Como é que fica
quando você tem uma participação política, né, ativa na rua, claro, dentro de uma poesia, que eu acho maravilhoso, né, você com seu parceiro, né, estarem trazendo palavras de ordem que são poéticas, né? Então, isso no embate, né, é muito interessante que os artistas estejam ali também, né? Mas aí, de repente, traz para dentro do prédio, né, vira uma exposição, né? Então, assim, como é que é isso para você? Fico curiosa de saber, porque eu também tenho esse problema, entendeu? É uma excelente pergunta, é um excelente debate, que leva são várias vertentes, né, que são debatidas aí. Uma importante primeiro, é a origem da arte, né? E não a origem, de repente, das cavernas, que a gente precisa abordar aqui, mas o modelo de arte burguesa, que foi continuada pela burguesia depois que derrubou a aristocracia do poder. Podemos dizer que esse modelo que tem hoje, de um espaço onde você chega e visita e tem no mínimo, um prazer estético, isso foi inaugurado com a Revolução Francesa, com a burguesia. Então, não sei se você viu, tem um trabalho, ele foi removido, que estava aqui na entrada, aí começou uma obra, ele teve que ser removido. Ele está escrito, ainda bem que esse tipo de arte vai acabar. O que eu estou querendo dizer com esse debate é que é uma relação muito complexa que, né, a humanidade desenvolve no sistema capitalista com a arte. Porque é uma relação dialética, porque ao mesmo tempo que é uma forma de dominação de uma classe dominante sobre todos os seus peões, trabalhadores, é um dos poucos espaços numa sociedade pragmática capitalista em que a poética pode ter alguma participação na vida das pessoas. Então, desde ser um mecanismo de resistência da beleza de existir até ser uma forma de dominação, a gente tem nessa dualidade o drama e a dialética da arte. Então, nesse sentido, eu entendo que os espaços culturais, os museus, as galerias, elas representem a classe dominante e, por essência, são um espaço reacionário. Como a educação, ao mesmo tempo, esses espaços são conquistas da classe trabalhadora. Antigamente, na era dos reis, as artes ficavam dentro do palácio. O Velázquez era um dos convidados do rei. O Mozart era um dos convidados do rei. Hoje, o artista é o cantor popular, que anda paupérrimo na rua, e mesmo assim a burguesia vai e absorve a poesia dele. Então, isso que você falou é um paradoxo impossível de resolver na nossa sociedade capitalista, porque os artistas são trabalhadores, eles precisam trabalhar, serem remunerados. A arte e a poética, ela não é remunerada como cargo horário e mais-valia. Então, nesse embate entre o fetiche do objeto, a valorização do artista, a desvalorização do artista, o banimento do artista, essas questões todas, elas são muito complexas e densas, e elas não são resolvidas e simplesmente dizendo que um espaço expositivo já tem uma carga reacionária por si só ou não. Tanto que as pessoas lutam para terem centros culturais, museus. É uma demanda de vários setores, inclusive da direita, terem, né, acesso à produção cultural. A gente, na pandemia, viu, apesar da arte ser tipo monopólio de uma classe dominante, ela também é a nossa garantia de sanidade, de não enlouquecer diante da realidade, porque a realidade não baixa para a humanidade, a gente precisa trabalhar sobre ela. Então, existe a arte, a poesia, o subjetivo, o mistério, né? O mundo é todo... A gente busca a claridade das coisas. A arte traz busca esconder, busca trazer mistério. Então, eu acho que pode ser fácil você dizer que... Enfim, não é fácil, é certeiro. O Chris Marquet, cineasta francês, ele tem um filme muito bom que ele fala sobre esculturas africanas, e ele fala: as esculturas morrem quando entram no museu. E tipo, tudo morre quando entra no museu. Mas porque o museu representa uma classe que transforma tudo em objeto, e objeto comercializável, assim como todas as nossas relações também são monetizáveis, diríamos assim. Então, eu acho que
é uma dualidade, você trazer um objeto de luta para dentro de um espaço expositivo. Mas esse espaço expositivo carrega tanto o ranço da aristocracia e da burguesia como meio de dominação, quanto carrega toda uma demanda da classe trabalhadora por acesso à cultura. Então, essa dualidade, eu acho que existe o trabalho. Nada, eu que te agradeço a pergunta. Valeu. Oi, tudo bem, Gustavo? Tudo. Eu fiquei pensando, ainda bem que esse tipo de arte vai acabar. E 2, o grafite sobre a pichação sobre o seu trabalho, invocando a Bíblia. Exatamente. E outra coisa, terceira coisa que eu vou juntar, separando, o vão. O vão que persiste na tua obra, em vários. Esse vão não seria a lacuna onde a gente tem que achar, o que a gente tem que achar para discernir o que é revolução e o que é contra-revolução, o que é reacionário, viagem no tempo para a era feudal, etc. Desse tal, porque eu acho que a burguesia atualmente ela é muito melhor do que uma era feudal ao que se propõe essa extrema-direita. Então, eu estou topando a burguesia atualmente. O que você fala disso? Valeu pela pergunta, muito boa. Muito boa, a ponto de ser difícil de dizer. Bom, eu acho que não é a ideia minha, é do Marx, a burguesia já cumpriu o seu papel na Terra, que foi derrubar os reis, degolá-los e convidar a classe trabalhadora a fazer essa luta. Ela não faria sozinha. Depois que ela tomou o poder, ela simplesmente baniu tudo que tinha com a palavra revolução e ação e falou igualdade, liberdade, fraternidade, vamos ficar todo mundo quieto e estamos aqui até hoje. As revoluções foram derrotadas, a burguesia parece que é a única que consegue administrar o poder e as riquezas que a humanidade produz, só que eu vejo que é exatamente o contrário. É uma classe parasita que realmente luta de todas as maneiras. A gente vê a cada reforma da Previdência, a cada nova lei trabalhista, luta constantemente para escravizar novamente a humanidade. Se a industrialização, o algodão, toda a questão norte-americana fez o capitalismo existir baseado na escravidão, na escravização da humanidade, eu acho que é impossível a burguesia, é só ver o que ela está fazendo hoje, as guerras e tudo, é impossível a burguesia ter alguma relação progressiva com o meio ambiente, com seus trabalhadores, que ela tanto explora. O quê? Não seria outro nome? Não é mais burguesia. Eu acho que a gente tem que dar outro nome para essa. Na minha visão, eu chamaria de hiperburguesia. Hiperburguesia. Porque eles estão se tornando bilionários, já estão dando saltos que não existiam antes. Porque não é mais o burguês. A gente está vivendo com uma outra realidade. E esse mesmo hiperburguês, né, que você chamou, gostei do nome, é o mesmo que está financiando a era feudal voltar. É o mesmo. Porque quem não está financiando, eu acho que está afinado com avanços da sociedade e pode ter muita grana também. Não sei. Seria o bom burguês, né? Não acho que isso existe. Assim. Pode ter uma outra exceção, como Engels era filho de burguês industrial lá na Inglaterra e era um revolucionário, anticapitalista, socialista. Acho que é possível ter um burguês com boa intenção, mas com certeza a empresa dele vai quebrar quando os outros tiverem com todas as leis canceladas, com aposentadoria inexistente, com certeza ele vai quebrar diante dos outros. Então, a dinâmica é que alguém vai ocupar o lugar do... Bom, não tem outra palavra, seria o administrador da máquina de morte, que é o capitalismo, na minha opinião. Porque o paradoxo é, o capitalismo ele desenvolve a libertação da humanidade, do trabalho, a tecnologia de robótica, inteligência artificial, colocadas para o sistema do lucro, ela nunca vai dar certo, vai levar ao extermínio da espécie mesmo. Não dá para ter dúvida disso. Agora,
enfim, não temos nada que vá barrar a inteligência artificial e a robótica, a não ser a mobilização dos trabalhadores, não para quebrar esse maquinário, como foi o ludismo, né, no início da industrialização, e sim para tomar esse maquinário sob controle dos trabalhadores, para que a gente não seja, né, a humanidade não seja lobo da humanidade. Boa noite, tudo Boa bem? noite. Eu, vendo essas frases assim, e eu moro em Santa Teresa, né, mais ali para Lapa. Aí tem um ônibus, que muita gente conhece, que vai a 007, né? Aí eu entrei nesse ônibus, aí eu li escrito atrás, num banco, 007 sofrimento. Aí isso me remete, né, várias frases que tem aí. Eu fiquei pensando assim, se você estivesse nesse ônibus, com certeza você iria tirar uma foto e ia trabalhar isso, né? Cara, exatamente. Exatamente, eu amo essas paradas. Pichação de banheiro, pichação em geral, sabe? As paradas da frase sincera que a pessoa escreve ali, tudo. E, bom, enfim, são exatamente esses elementos que me encantam. Mas, exatamente. Tem um trabalho que eu e o Leandro a gente fez, que é tipo um pano bem pequeno, suportando 2 blocos de concreto, está escrito tudo insuportável. Teve uma frase de banco no fundo do ônibus que eu imprimi, ficou no meu ateliê durante muito tempo, assim, na porta, que era: o piloto tá doidão. Aqueles ônibus que o cara, né, vai quicando, assim, nem encosta no asfalto. Achei muito bom isso. O piloto tá doidão. Gustavo, boa noite. Boa noite. Então, tem várias perguntas aqui. Eu, na verdade, ainda não consegui ver a exposição. Vim aqui para ver o documentário. Então, a minha pergunta seria mais pelo documentário e uma outra pergunta também, eu acho que relacionado à exposição, enfim, à montagem dela. A primeira é saber a parte técnica assim, desse documentário, se a coleta do material é autoral ou ela também tem, né, materiais que você conciliou ali no documentário. E sobre a exposição, se foi proposital vir a exposição agora, já que é uma exposição que é um manifesto, né, uma provocação, e não é um espaço federal, como é que foi essa questão de estar com a exposição aqui? E é uma provocação, né? Então, como é que foi essa questão? Se foi proposital vir agora, né, nesse período, passou esses 4 anos loucamente de fascismo, então eu queria saber sobre essas questões aqui. Valeu, hein? Valeu pelas perguntas. Bom te encontrar de novo. E grande Slot, valeu. Slot escreve meus filmes nos festivais, manda muito bem, colocou vários em vários festivais internacionais. Grande Slot. A Gota Preta Produções. Bom, então, o filme todo, eu capturei todas as imagens, fiquei 6 anos filmando tudo, um trabalho assim de HD intenso, separando tudo assim por formas geométricas e, enfim, criando a narrativa do filme, que tanto é para ser uma busca espontânea de imagens, quanto criação de uma ficção em cima dessas imagens não ficcionais, sabe? No sentido de serem forjadas. E a outra questão mesmo. Então, quando a gente estava vendo o edital, o resultado do edital, que foi bem problemático, né? O Rodrigo sabe bem do processo. Quando saiu a data para a exposição, o curador falou que podia ser muito interessante fazer no período pós-eleitoral, vai pegar o segundo turno, então, para bem ou para mal, dependendo do resultado, vai ser uma parada que vai levantar o debate. Então, foi bem proposital mesmo, assim. Não ia pegar o calor dos debates, assim. Pô, valeu, muito bom. Pô, valeu, obrigado pela presença de todo mundo. Obrigadão. Gente, obrigado a todos pela presença, tá? Queria avisar que, se você escanear o QR Code, tanto aqui quanto lá fora, você tem acesso ao e-book da exposição, com todas as obras, o texto curatorial, tá? E a exposição ela fica aberta até dia 12 de fevereiro. Então, hoje ela ainda está aberta, então estão todos convidados a ir lá dar uma olhada, tá bom? Sim. E também nós teremos mais 2 exibições do filme, tá? Do Estudos Superficiais, no dia 4 e no dia 11 agora de fevereiro, tá? Às 17 horas. Então, estão todos convidados também, indiquem e obrigado novamente pela presença. Valeu, obrigado. Obrigado, Gustavo.